Alô, alô, meus queridos estudantes da mediação tecnológica. Estamos aqui para dar prosseguimento à história, à disciplina de história, tá? Aula 2. Hoje nós vamos continuar aquilo da última aula, que era justamente o princípio de tudo, uma forma de pensar a história. Como eu disse para vocês, eu e o professor Lorismar, na última aula, lembramos que todo mundo sabe história. Você conhece, com certeza você sabe a história do seu pai, a história da sua família, e isso da lembrança, da memória e da família, vocês já sabem. Agora o que a gente deve aprender é a forma de organizar esse pensamento. Como os historiadores organizaram esse pensamento para que facilitasse os estudos do passado da humanidade. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Bem-vindos, eu sou o professor Ricardo Bezerra de Moraes e vou hoje estar com vocês nessa aula sobre os princípios ainda, tá bom? Então, olha lá na tela lá, ó. Hoje nós vamos trabalhar cultura material e imaterial, tá bom? Então olha lá, ó, o valor da memória, os tempos da história, a medida do tempo, como é que as pessoas contam ao longo da história esse tempo, os períodos da história, cultura material e imaterial e patrimônio histórico. Então, meus queridos, hoje vai ser a continuação daquilo que estudamos na última aula. Então, se você não viu, corre lá, vê, porque a introdução é extremamente necessária. Às vezes, chega lá na frente e a pessoa fica um pouco perdida porque perdeu uma coisa que é simples, mas que ela não entendeu e lá na frente vai precisar dessas informações. Então, anote, faça a revisão de vocês e fiquem muito ligados nesses conceitos básicos, nesses termos que a história usa e que nós estamos mostrando nessas aulas iniciais, antes de entrar mesmo na trajetória da raça humana, tá bom? Então, olha lá, ó, vamos lá. Habilidades. Qual habilidade desenvolveremos nessa aula? Não poderia ser outra, né? Interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Tranquilo? Então, fiquem ligados. Uma das habilidades que eu quero que vocês desenvolvam é perceber o que é o documento na história, quais são os vestígios, qual a fonte, de onde o historiador, quem trabalha fazendo a história, tira essas informações. Será que é de qualquer lugar? Será que é qualquer pessoa que pode chegar e falar assim, aconteceu assim, assim, assim? Será que não tem critérios, como a gente falou na última aula? Então é isso que eu quero que vocês desenvolvam, esse critério, as habilidades necessárias para que a gente possa desenvolver uma consciência histórica, a arte da dúvida, a arte do questionamento. Isso é ser um historiador, é questionar, é buscar, é procurar descobrir a verdade. Será que a verdade existe ou ela é só uma ilusão? A gente vai trilhar também essa pergunta. Talvez um dia a gente terá uma resposta para ela. Tranquilo? Então vamos lá, ó, dando prosseguimento à questão. Olha aí, ó, uma parede cheia de relógios, né, marcando o tempo, cada um marcando um tempo diferente, vocês podem notar. E a história, a matéria-prima da história, aquilo que a história é feita e o que os historiadores estudam é justamente o tempo e a memória. Então, o que é a memória? Memória são aqueles flashes que nós despertamos, né? Aqueles flashes, sabe, de lembranças do passado. Claro que esses flashes são perigosos. Perigosos no sentido de que você não pode confiar inteiramente na memória. A memória falha. Como eu falei já para vocês, o cérebro ele é uma máquina que ele descarta todas as informações que não são necessárias para ele, que ele entende que não é necessária. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. Fiquem antenados aí. O que vocês almoçaram no dia 12 de janeiro desse ano? Não está lembrado, né? Por quê? E o que você estava vestindo? Qual a roupa? Também não lembra? Pois é, porque o cérebro entende que essas informações não são úteis para vocês.
Como ele entende que não são informações úteis, ele descarta da memória. E ela deixa gravado só aquilo que marca na vida de vocês. Por isso eu disse também que vocês precisam sempre estar exercitando a história, os conhecimentos que vocês adquirem nas nossas aulas. Para quê? Para o cérebro entender que isso é uma coisa importante para você. Porque o exercício vai fixando, vai incorporando em vocês a capacidade de pensar historicamente. Então, é disso que é feito a memória. A memória precisa de elementos concretos para ela poder estar sendo exercitada e lembrada. Então, esses flashes de memória, eles são muito importantes para a história. Mas a história, ela não pode se basear apenas em um tipo de memória. E é isso que a gente vai ver na tela. Olha aí, ó. Presta atenção. O tempo é a matéria-prima da qual é feita a história. Não poderia ser diferente. Porque olha aqui, ó, a história é o estudo, um historiador chamado Marc Bloch, alemão, ele disse o seguinte, francês, desculpa. Ele disse o seguinte, a história, o que é a história? É o estudo do homem no tempo. Ou seja, não é só o homem, outras disciplinas também estudam o ser humano. A psicologia estuda a mente, né, a psique do ser humano. A geografia tem uma área que estuda a demografia, o crescimento populacional. A antropologia estuda muitos outros conceitos ligados ao homem e os seus agrupamentos sociais. A sociologia também estuda, mas a história, a preocupação fundamental da história, a matéria-prima, é o tempo. Então é o homem inserida no tempo. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Presta atenção, olha lá, ó. Então a história a matéria-prima é o tempo. E qual é o valor da memória? Não existe nenhuma sociedade sem memória, seja por meio de mitos, lendas ou relatos orais, seja por meio de documentos escritos, imagens ou monumentos. Cada sociedade preserva o passado de alguma maneira. Então, presta atenção, porque muitas pessoas falam o seguinte, ah, professor, mas alguns indígenas aqui na Amazônia não possuem escrita. Então eles não têm história? Como é que eles preservam, como é que eles passam as suas histórias? Algumas comunidades, como vocês puderam ver aí, elas preservam de outro jeito e repassam essa tradição de outro jeito, como por exemplo, da forma oral, através da palavra. Então sempre tem um ancião, uma pessoa mais velha, que viveu aqueles acontecimentos, ou que ouviu de um outro ancião, que ouviu de outro ancião, e essa história veio passando, e ele está repassando. Vai dizer que você nunca ouviu perto do seu avô ou de uma pessoa mais velha uma história interessante sobre o passado. Ele chegar assim e falar assim, ah, vocês não sabem de nada, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Só era eu e mais umas poucas pessoas, eu estou aqui desde o começo, e contar como era. E isso é uma forma de passar uma tradição oral, através da memória. Entenderam? Então, assim, existem várias formas de se passar as tradições, a memória e a preservação da história de um determinado componente social ou de determinados grupos sociais. Tranquilo? Então, bora lá, ó. Presta atenção. Olha aí, gente, o valor da memória. Essa aqui é uma história bem triste, né? É claro que a gente vai estudar lá no segundo ano, um pouco mais a fundo, sobre a Segunda Guerra Mundial e os efeitos que esse processo, toda essa construção terrível que Adolf Hitler fez com a humanidade, mas aí um exemplo para vocês da memória, como a memória pode ser preservada. Olha aí na tela, ó. A dizimação de milhões de judeus pelo governo nazista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, com o fim da guerra e a derrota do nazismo, os aliados tiveram de escolher se os antigos campos de concentração deviam ser desmantelados ou não. Decidiram conservá-los exatamente como eram
para manter viva a memória do horror e impedir que um acontecimento tão horrível fosse esquecido, ou que algum dia alguém afirmasse que aquilo nunca ocorrera. Então, já reforçando, existem pessoas hoje que negam isso, diz que não foi exatamente dessa forma e tudo mais. É uma discussão, são chamados revisionistas, né? Eles estão supervisionando, observando alguns outros elementos e tentando dar uma outra roupagem. Mas o fato é que os campos de concentração, o que foi os campos de concentração? Rapidamente, só para vocês entenderem a questão. Os campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, foram montados principalmente na Alemanha e na Polônia. Era para onde os inimigos do Estado, dos indesejados, de Hitler e de seu exército, o exército nazista, mandavam essas pessoas indesejáveis, essas pessoas que eles não queriam. Quem eram os principais? Grande maioria, a maioria esmagadora, eram de judeus. Depois dos judeus, ciganos, homossexuais e outros segmentos indesejáveis para eles. Eles eram mandados para os campos de concentração, onde era uma espécie de prisão, com um acampamento, e no final da guerra, quando Hitler percebeu que estava prestes a perder a guerra, ele começou a matar essas pessoas em massa, botando nas câmeras de gás. Ou seja, ele botava numa sala enorme, falando que as pessoas precisavam tomar banho, e em vez de sair água do chuveiro, saía um gás, e esse gás matava as pessoas. Então as pessoas se desesperavam e morriam. Então esses campos de concentração, eles não foram desmantelados, não foram desmontados, eles foram preservados para que as pessoas visitem e lembrem o horror que a humanidade chegou a praticar um dia, para que as pessoas tenham consciência e que isso não se repita. Mas, recentemente, um artista fez uma montagem de pessoas que no presente, hoje em dia ainda, vão lá no campo de concentração, principalmente no campo de concentração, o mais famoso, que é Auschwitz. Eles vão lá no campo de concentração, tiram uma foto sorrindo. Imagina só, você tirar uma foto num lugar onde milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas tenham passado e morrido, e você tirar uma foto sorrindo naquele local. Então, assim, mostrando a total falta de consciência que as pessoas têm em relação àquele ambiente. Então, o que esse artista fez? Ele fez montagens, a pessoa sorrindo, e o fundo era o fundo antigo, de imagens antigas do campo de concentração, onde tinha pessoas esqueléticas ou pessoas mortas ao fundo, mostrando para elas a contradição daquilo, que elas não conseguiam nem respeitar aquele ambiente, que era um ambiente não para você ir para sorrir, mas para exercitar a sua consciência do que a humanidade foi capaz de fazer um dia. Então tá aí a importância da memória, principalmente com o Holocausto e tantos outros exemplos que nós temos espalhados pelo mundo. Tranquilo? Então por isso é importante os lugares da memória. São os locais que nós vamos para lembrar do que a humanidade foi capaz de fazer, tá bom? Então, olha aí, ó, para vocês verem o campo de Auschwitz. Aí é Auschwitz, ó. Campo de concentração de Auschwitz, um dos locais onde mais morreram pessoas durante o período em que Hitler esteve no poder, tá bom? Isso daí é um assunto que nós vamos aprofundar lá no segundo ano, quando estivermos trabalhando com governos totalitários e principalmente a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Tranquilo? Vamos lá para frente, então. Olha aí, pessoal, vamos começar a aprender alguns conceitos. História, tempos da história. Século. O que é um século, pessoal? Século corresponde a 100 anos, não é? Ah, professor, isso é óbvio. Pois é. Então, vamos começar. Uma década, 10 anos. 2 décadas, 20 anos, aí por diante. 100 anos, um século. 1000 anos, um milênio. Tá bom? Então, preste atenção nisso daí, ó. Foca na tela. Olha aí, pessoal. Para identificar o século, utilize a regra abaixo. Presta bastante atenção nisso, tá? Que é uma regra infalível. Você nunca mais vai errar
a contagem de século. E olha aqui rapidinho, ó. Cada vez mais as provas, as avaliações do Enem, por exemplo, tá cobrando isso. Eles estão cobrando o quê? Eles dão lá um evento da história, tipo a peste negra, grande epidemia, colocam o ano e perguntam, em que século isso aconteceu? Ou então, para você responder, você precisa se situar na história, e aí você precisa saber o século e saber montar aquele quebra-cabeça. E às vezes é uma coisa simples como essa, mas vocês não conseguiram pegar. Então presta bastante atenção nisso daí, que essa é uma informação que vocês sempre estarão utilizando primeiro, segundo e terceiro ano. Não só em história, mas em muitas outras matérias por aí, tá bom? Isso é um elemento importantíssimo. Então, olha lá, ó, presta atenção. Para identificar o século, utilize a regra abaixo. Se o ano terminar em 2 zeros, entendeu, né? Em 2 zeros, corte os 2 zeros e assim saberá a que século pertence esse ano. Como assim, professor? Olha lá, ó, o exemplo, ó. 1500, o ano de descobrimento do Brasil. Que século que era? O ano de 1500 pertence ao século XV. Por que, professor? Não entendi. Olha lá, ó, não está falando que tem que cortar? Quando tiver mais de 2 zeros você não corta? Então 1500 não tem os 2 zeros? O 15 e o 00? Corta os 2 zeros e fica que ano? Século XV. Mas, professor, ali não está um 15 não, está um X e um V. Pois é, meus queridos alunos, amadinhos. O que isso significa? Que a história e toda a tradição que nós carregamos da história, da historiografia, tem alguns elementos de outras culturas, como, por exemplo, os algarismos romanos, que são utilizados para a contagem dos séculos. Alguns livros já trazem o século XV, o 1 e o 5, mas a grande maioria e a tradição da história é que o século XV, o século I, toda a contagem de século seja com os algarismos romanos. Então vai se acostumando, tá? Então, olha lá, ó. Século XV, o X e o V, né? E 1700? O ano de 1700 pertence ao século XVII. Por quê? Porque cortou-se os 2 zeros finais e ficou 17. Ah, professor, olha aqui, ó. Ah, professor, mas assim fica fácil. E quando não tem zero, como é que a gente faz? Como é que eu vou calcular quando não tem zero? Então, olha lá, ó. Também tem um exemplo aí para você, ó. Quando não tem zero, ó. Para identificar o século, utilize a regra abaixo, né? A continuação. Agora, quando não tem zeros no final, quando não tem os 2 zerinhos no final, como é que fica? Se o ano não terminar em zeros, corte os 2 últimos algarismos e some 1. Não é muito simples? Corta os 2 últimos algarismos e some 1, quando não terminar em zero. Pessoal, anota isso, porque vocês vão precisar. A pessoa que aprende isso, ela se sente diferenciada, ela sente assim que realmente está aprendendo, porque eu vejo muitas pessoas com essa dúvida e, como vocês podem ver aí, é uma coisa muito simples, né? Você sempre vai estar cortando os 2 últimos números, só que quando tem 2 zeros, o que você faz? Você mantém os 2 primeiros números. E quando você tem números que não sejam zeros, o que você vai fazer? Vai cortar também, mas você vai somar 1. Como está o exemplo lá, ó, 1532. Você cortou o 32, né? O 2 e o 3, e soma 1. Manteve o 15 e soma 1. O que acontece? Século XVI. O ano de 1532 pertence ao século XVI. E 2016, mais próximo da gente, corta o 16, o 6 e o 1 e mantém o 20 e soma mais 1, que vai dar século XXI. Professor, olha aqui para mim, pessoal. Professor, mas por que é assim? Por que 1500 é século XV e 1501, 1502 já é século XVI? Porque, meus queridos, amados alunos, quando nós usamos a contagem do século pelo nascimento de Jesus. Jesus nasceu dentro do Império Romano, né? Numa província do Império Romano. E o que aconteceu?
O Império Romano não possuía, na sua matemática, o número zero. O número zero só foi introduzido na matemática ocidental lá na Idade Média. Então, como é que era feita a contagem? Jesus não teria nascido, então, no ano 0. Ele nasceu no ano 1. Então, como é que funciona a contagem? Jesus fez um ano no ano 2. Olha só. 1, 2, 3. Quando você vai chegar lá, no ano 100, se ele tivesse nascido no ano 0 e completado um ano no ano 1, o que ia acontecer? Ele ia fechar os 100 anos. Só que o nascimento de Jesus, os 100 anos se completam do nascimento de Jesus no ano 101. Então o século sempre vai terminar no ano 100. Quando for 101, já é outro século. No ano 201, outro século, 301, 401, sempre acontece dessa forma a contagem dos séculos. Tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido, gravem isso, vocês vão precisar dessas informações mais pra frente, tá bom? Olha lá na tela, ó. Foca lá e vamos dar prosseguimento, tem muito conteúdo aí, ó. Você sabe qual é o calendário que temos hoje? É o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório no século XIII. Em 1582, para substituir o calendário juliano, estabelecido em 46 a.C. pelo imperador romano Júlio César. Então, vários calendários já foram utilizados na história da humanidade. Tá? Várias culturas, a civilização maia tinha o seu calendário, os chineses têm o seu calendário até hoje, os japoneses também têm o seu calendário. Então, todos eles possuem uma forma de contar o tempo. Tá? Então, no século XIII, o Papa Gregório, entendendo que precisava trabalhar isso daí, uniformizar, criar o ano do Senhor, né, como ele gostava de chamar, sempre falava no ano do Senhor, ele criou o calendário gregoriano, que é a versão que a gente usa até os dias atuais, tá bom? Então, olha lá, ó, presta atenção aí, vamos prosseguir. Os períodos da história. Para facilitar a compreensão dos acontecimentos, o historiador organiza e divide o tempo em períodos históricos. Quais são eles? Idade Antiga, de 4000 a.C. a 476 depois de Cristo. Depois disso vem o quê? Idade Medieval, 476, queda do Império Romano, a 1453. Depois, Idade Moderna, 1453 a 1789. E a Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais. Então, essa é uma forma de se dividir a história mais tradicional. Existem outras? Existe. Existe também a forma que os ingleses fazem a divisão. Mas nós vamos utilizar, tá? E a mais tradicional é essa daí. Tem uma que aparece a pré-história também. Só que vai ter uma discussão que mais à frente eu vou trazer essa discussão para vocês. Qual que é o papel da pré-história nessa jogada aí, tá bom? Então bora lá, ó. Foca na tela e presta atenção, ó. Pré-história. Quando surgem os primeiros seres humanos no planeta, né? Mais ou menos por volta de 5 milhões de anos antes de Cristo, e remonta a 4.000 anos antes de Cristo. O surgimento da escrita teria sido, né, o grande marco para isso daí. Então, ó, o homem está se relacionando com a natureza, começam as primeiras invenções, ferramentas, e a vida começa a se desenvolver em espaços comunitários, tranquilo? Então, a pré-história vai de mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo. Aí começa a história antiga. Olha lá na tela lá, ó. Presta atenção o que vai acontecer depois. De 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, as civilizações começam a ser formadas. Egípcios, mesopotâmios, sumérios, gregos e romanos são os povos que recebem maior destaque, mesmo com tamanha distância no tempo. Também é possível observar aspectos da antiguidade nos tempos atuais. A importância desses povos se concretiza a partir dessa constatação. Tá bom? Então, por que esses povos eles se destacam? Só existiram esses? Existiram muitos outros, fenícios, hebreus, alguns outros povos dentro mesmo da Suméria,
persas, indianos, chineses, japoneses, coreanos, todos esses já tinham o berço da sua civilização nesse período. Mas por que nós focamos nesses daí? Olha lá na tela que eu vou falar para vocês, ó. Presta atenção, que essas civilizações deixaram legados para nós. Mais à frente eu vou mostrar. E de 476 a 1453, ou seja, um período de quase 1000 anos para o Ocidente e a Europa Ocidental. A Idade Média representou a dominação dos valores cristãos. A Igreja conquistou muito poder e autoridade nesse período, mas foi confrontada por diversas vezes pelas artes, literatura e a filosofia. Ciências essas que contribuíram para o debate de ideias nesse período. Tivemos as invasões bárbaras e a queda do Império Romano do Ocidente. E a Idade Moderna foi de 1453 a 1789, tá bom? Diversos países europeus iniciaram navegações para dominar regiões da América e África. As navegações e suas tecnologias reduziram as distâncias. O homem europeu se sentiu forte. Também nesse período as monarquias vivenciaram o auge e, ao mesmo tempo, a decadência. Observa-se que a queda, do Império Romano no Oriente e o fortalecimento dos estados nacionais. E, por fim, nós temos justamente a Idade Contemporânea, depois da Revolução Francesa até os dias atuais, marcado por diversos acontecimentos. Tratava-se de um período em que viu-se nascer o sistema capitalista, que acredita na exploração e fomentação de guerras. No século XX, vivenciou a revolução das tecnologias, países, ideias e pessoas estão interligados. Meus amigos, então vocês perceberam como que foi construída essa divisão da história? Então temos diversos momentos. Temos a pré-história, que vai lá dos primórdios, quando o homem surgiu na Terra, que a gente vai estudar isso, mas tudo que eu falei aqui, não se preocupem. Aqui eu só estou mostrando para vocês como que a história está sendo dividida, mas eu vou mostrar para vocês também, lá na frente, tudo isso de forma detalhada, não se preocupem com isso, tá? Só consigam entender, tentem entender que a história foi dividida para a gente se concentrar em períodos da história, para melhor entendê-la. Então foi dividida em pré-história, que é do surgimento do homem até mais ou menos 4000 a.C. E lembre de uma coisa também, essas datas, elas são prováveis, tá? Tem prováveis em que sentido? Em alguns livros elas aparecem de forma diferente. Alguns livros dizem que a escrita foi inventada 4000 a.C., outros dão 4500, então outras 3900, sabe? Tem uma diferença pequena. Então, não se preocupem com isso, só saibam que eles usam essa temporalidade, essa divisão, esses compartimentos na história para melhor entendê-las. Então, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, tá? Então, essa é a divisão, esses são os segmentos de estudos da história, tranquilo? E nós vamos começar do começo, do princípio. Pré-história até a idade contemporânea, que nós estamos vivendo hoje. Tranquilo? Então, olha lá na tela, lá, ó. Vamos lá, continuando. Como interpretar a história? Como é que o historiador, da onde ele tira, todas essas informações dele? O trabalho do historiador está relacionado ao estudo de utensílios, ferramentas, obras de arte e etc. Muitas vezes ele trabalha em conjunto com arqueólogos e paleontólogos. Quem são esses, professor? O arqueólogo é aquele que fica cavando aqueles buracos lá, procurando artefatos antigos, fósseis de animais, restos de roupa, de ferramentas, de alimentos antigos, para tentar entender como que aquela população vivia. Sabe? O que eles caçavam. Às vezes acham um jogo diferente, um jogo que eles jogavam antigamente, como já foi achado lá nas escavações de ruínas
no Egito Antigo. Eles acharam tabuleiros de jogos antigos. Entenderam? Então, assim, esse é um trabalho muito importante para a história, porque é a partir desse trabalho que nós temos como saber as coisas, como a gente tem uma possível ideia de como aquela população estava pensando, agindo, se vestindo, se comportando, tá? No que eles acreditavam, quando a gente percebe algumas estatuetas de deuses antigos. Então, tudo isso é um trabalho árduo de coleta de vestígios. Quais são esses vestígios? Olha lá na tela, ó. Presta atenção. Então, utensílios, ferramentas e obras de arte. Pessoal, vocês devem estar pensando, como é que é isso, professor? Como é que vocês interpretam? Eu tenho certeza que vocês não, porque hoje em dia tudo no celular, na selfie, né? Tudo é selfie. As fotografias físicas estão sumindo. Mas antigamente, na minha época ainda tinha isso, a minha mãe, ela tirava fotografias e colocava num livro, chamava de álbum de fotografia, e pregava aquelas fotos. Era a forma que tinha de guardar a memória daqueles momentos que ela considerava especiais. Então, era um aniversário, era um encontro, era E ninguém tinha máquina em casa. Isso é uma coisa agora nova, de ter máquina. Aqui mesmo no Brasil era difícil uma pessoa ter máquina, ela tinha que ter uma renda alta para isso. Então o que acontecia? Geralmente tinha aquele fotógrafo que passava nas ruas, oferecendo, ó, eu quiser eu bato foto, e cobrava R$10, R$15. Era um valor assim que naquela época não era tão alto, mas também não era muito barato não. Então assim, realmente era em momentos especiais que as fotografias eram tiradas para registrar e eram colocadas ali. Quando as pessoas queriam lembrar daqueles momentos, elas abriam o álbum de fotografias e ficavam lembrando, rememorando aqueles acontecimentos. Hoje em dia isso foi eliminado, né? Mas existe uma parte da história que está cuidando só de estudar a memória de determinados locais com base nesses livros de fotografia, nesses álbuns de fotografias. Só um exemplo para vocês ficarem antenados, tá bom? Olha lá então na tela lá, ó. Presta atenção. Aqui nós temos dois exemplos, né? O calendário maia e uma moeda antiga. Olha só, né? Até de certa forma parecidos, né? Calendário maia, que é tão famoso porque justamente previa que o mundo iria acabar lá em 2012, se eu não me engano, 2011 ou 2012, e todo mundo ficou esperando o apocalipse maia. Será que o mundo vai acabar mesmo? Será que o mundo vai acabar no dia 11/11 de 2011? Eu acho que era alguma coisa assim, ou era 12/12 de 2012, e todo mundo ficou esperando, vestiu a melhor roupa e falou, será que os maias tinham razão? E é claro que o mundo não acabou, né? A gente já se livrou de várias previsões de Nostradamus, de muitos videntes aí, e pessoas que dizem que o mundo vai acabar em tal dia e o mundo não acaba. Então, vamos seguir na nossa aula aqui enquanto o mundo está aqui. Olha lá, presta atenção. O trabalho do historiador. Esses estudos possibilitam ampliar, associar e organizar informações sobre o passado, como, por exemplo, calendários de diversos povos que revelam como cada um fazia a contagem do tempo. Moedas encontradas em escavações de uma cidade, pois dão pista de seus habitantes praticavam o comércio. Então, com base nisso, nós conseguimos ter várias informações, né? Um calendário. Eles tinham uma forma de registrar o tempo, de marcar datas comemorativas, de fazer culto aos seus deuses. Eles tinham a moeda, significava que eles praticavam comércio entre uma cidade e outra, entre um povo e outro, o comércio, a troca de produtos com base na moeda. Isso é uma coisa de uma evolução social muito alta, né? Porque a maior parte dos povos da antiguidade utilizavam o escambo. O que é o escambo? Eu tenho um saco de trigo e ele tem um saco de arroz. Eu quero um saco de arroz e ele quer o meu saco de trigo. A gente troca. Então, esse escambo era mais utilizado. Então, a moeda significa que realmente aquela população é, de certa forma, desenvolvida. Olha lá, ó, presta atenção, vamos dar prosseguimento. O estudo dos fósseis
pois pode revelar quais animais ocupavam aquela região, o tipo de vegetação que existia ali, a base da alimentação das comunidades que viviam naquela área, beleza? Isso daí a gente já acabou de ver, né? Então, acabei de falar, vamos dar prosseguimento. Presta atenção lá, ó. Cultura material e imaterial. Cultura, olha lá, patrimônio cultural pode ser definido como um bem de natureza material e imaterial, considerado importante para identificar a identidade da sociedade brasileira. Vocês vão entender, tá? Olha lá, ó. Uma cultura aí, ó. O que isso significa, gente? A cerimônia feita por indígenas. Pessoal, olha só. Tudo aquilo que envolve os nossos sentimentos é cultura imaterial. Agora, quando esses nossos sentimentos nos levam a produzir monumentos, vou dar um exemplo. A religião egípcia, se a gente fosse identificar a religião egípcia, cultura imaterial, porque lida com os sentimentos, com a crença, com a fé. E aquilo se tornou importante para aquele segmento. Estou dando um exemplo. Aquilo fez com que eles construíam as pirâmides, cultura material. Mas existem outros exemplos também. Segue aí, para vocês prestarem atenção e entenderem. Ó. Na lista de cultura imateriais brasileiros estão a festa do Círio de Nossa Senhora do Nazaré, a feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer o queijo de Minas e as matrizes de samba no Rio de Janeiro. Então, assim, até a capoeira, meus amigos, entendeu? Até a capoeira é considerada um patrimônio imaterial. É algo que realmente contribui com a cultura. Aquilo fez parte da nossa história e é importante para a nossa identidade. Tranquilo? Olha lá então, ó, foca na tela, vamos dar prosseguimento. Olha aí a festa do Divino, né? No Vale do Guaporé, aqui. É uma festa que foi marcante, né? Ela é feita desde épocas recuadas. Estão tentando fazer o levantamento de quando ela começou a ser feita, né? Você aí do Vale do Guaporé já participou de uma dessas festas comemorativas, né? Então, a festa do Divino é algo que acontece até os dias atuais. É patrimônio imaterial. Vamos lá, prosseguindo. Presta atenção. O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza. Pode ser arqueológico, como os sítios arqueológicos, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Olha aí, ó. Conhecem? Lá em Costa Marques, o famoso Real Forte Príncipe da Beira, um dos maiores fortes daqui da região amazônica, é um patrimônio belíssimo que nós temos que preservar, cobrar para que isso viva as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos precisam conhecer esse pedaço da história de Rondônia, né? Muitas pessoas ligam a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré como sendo um dos monumentos, né? Que, de certa forma, dá a identidade, mas existem outros, muitos outros, né? Claro que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré tem sua importância histórica, cultural para a formação daquilo que a gente vai entender como Rondônia, como Porto Velho, nossa identidade de migrantes, né, que vieram para cá construir. Mas a gente precisa também entender que existem outros, como o Real Forte Príncipe da Beira. Então, olha aí, ó, presta atenção. Os patrimônios estão divididos em bens imóveis e bens móveis, tá bom? Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Como interpretar a história, tá? Então, ó, nós aprendemos as tradições que provavelmente ensinaremos aos nossos descendentes. Além disso, é possível herdar dos parentes objetos de bens, outros bens comuns para contribuir e fortalecer a memória e a identidade da família, unida por uma história. Patrimônio do povo. Olha aqui, ó, foca em mim aqui, pessoal.
Todas essas informações são importantes para vocês entenderem que isso é uma coisa, são elementos que vocês vão estudar mais à frente, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Olha lá na tela, ó, presta atenção. Patrimônio do povo, preservação do patrimônio histórico e o Museu do Louvre, que é um dos mais famosos museus do mundo, junto com o Museu Britânico. Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ampliar essa discussão nas próximas aulas e estudem, anotem, façam os exercícios e foco no sucesso.